Preparada? Não. Nossa, famosa. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Oi Ana, com a minha convidada especial, Ana Cristina. A Xará. Pessoal, como é bom estar de volta, né? Hoje é o segundo episódio do ano de 2025 e lembrando vocês que a gente está aqui nesse YouTube, nesse podcast, toda essa dedicação, trazendo convidados maravilhosos que assim eu tenho muito que agradecer de estarem aceitando o convite, de vir até aqui. Tem pessoas que não moram aqui no Rio de Janeiro, que é o caso da Ana, que foi o caso da Karen, dentre outras pessoas que já passaram por aqui. E é muito gostoso e gratificante, eu acho que a palavra é mais gratificante, de fazer esse convite às pessoas, porque eu tenho já entrevistas agendadas para o ano inteiro, e as pessoas comprarem a ideia do motivo pelo qual existe esse podcast, sabe? E o podcast ele é feito para vocês, né? Pra gente estar trazendo um pouco de nossas histórias, compartilhando com outras mulheres e com outras pessoas, homens inclusive, mães, vós, qualquer pessoa que esteja pronto para ouvir uma palavra de acolhimento, para ter uma virada de chave, uma transformação. Então esse é um espaço muito querido, feito com muito amor e carinho, para receber cada uma das pessoas que vem sentar aqui no sofá, como a Aninha disse, no divã, no divã da Ana. Então, vamos dar o start, né? Eu vou apresentar a Ana para vocês, ela vai falar um pouquinho dela, e daí eu já começo com as perguntas. Eu sempre abro perguntas aqui para vocês através do canal. Contudo, todavia, entretanto, hoje o meu backstage tá desfalcado, então só tem eu e a Aninha aqui. E depois eu dou uma olhada lá, se tiver alguma pergunta, eu pego no canal do YouTube, de repente eu crio um tema em cima, ou vou lá no Stories responder quem foi que perguntou. Mas desde já eu agradeço muito, é muito gostoso que vocês tenham essa interação com a gente. Bom, então vamos começar, né? Ana Cristina, como eu falei, Ana mora em Angra, mas Ana não nasceu em Angra, né? Não. Você não é de lá. É formada em Físio, Educação Física também, né? Não, só Físio. Só Físio, excelente profissional. Atua não só como físio, como professora de pilates, mas também dando aula na faculdade. Ela vai poder falar um pouquinho desses projetos que aconteceram na vida dela sem você procurar, sem planejar muito. E vamos ouvir um pouquinho a Ana. E é isso, vai, Ana. Primeiro dizer que eu tô muito feliz com o convite. Fiquei muito coisa feliz boa. quando recebi o convite. Eu gosto muito de falar, mas eu estou nervosa. Tentei pegar um script pra ver como ia ser, mas não rolou, apesar de a gente ter conversado o dia inteiro, não rolou o script. Eu sei que vai ser completamente diferente de tudo que a gente conversou o dia inteiro. Muito bom estar aqui. Que bom. E conheci a Ana em Angra, né? Porque eu não sou de Angra, eu nasci em Volta Redonda, estudei em Vassouras, voltei para Volta Redonda e depois caí de paraquedas em Angra dos Reis. Saí de um trabalho e aí tinha uma oportunidade de ir para Angra, me perguntaram se quer tentar? Eu falei, quero. Por que não, né? Por que não? E aí fui fazer 8 anos que eu tô em Angra. Nossa, tem bastante tempo. Bastante tempo. Tu chegou lá, você tá, eu não sei quantos Eu anos cheguei você lá em 2017. tem. 2017. Eu cheguei assim, nas vésperas do meu aniversário de 30 anos. Foi tipo, tudo novo realmente, né? Todo mundo fala que tem a crise dos 30, eu não tive, porque eu tava tão animada com novidade, sabe? Eu tava tão empolgada com como que ia ser minha chegada em Angra. E graças a Deus deu tudo certo, eu fui ficando, fui trabalhando, as pessoas foram conhecendo meu trabalho. Você já chegou então lá em Angra já formada já? Já cheguei formada. Você se formou e veio ou você chegou a trabalhar lá? Não, eu me formei, fiquei em Volta Redonda. Trabalhando. E aí a oportunidade surgiu lá em Volta Redonda? Ainda em Volta Redonda, na verdade tinha fechado o estúdio que eu estava trabalhando. E aí, em dezembro de 2016,
E aí, uma amiga, a Carlinha, que morava em Angra, falou, Eu lembro da cara, Carlinha. assim, Ela tinha uma Carlinha. filha que também treinava lá, não era? Mediana? Ou será que eu tô Não, você tá confundindo? confundindo. É. Os Carlos. Ah, ainda bem que ela conhece as pessoas que eu conheço, que daí ela poderia falar, não, Ana, não é. E aí ela falou, cara, você quer tentar? Eu te passo contato dos meninos lá, né? Lá na treina, eu falei, pode passar. E aí fui, conheci os meninos, a gente se deu bem, assim, teve afinidade. E aí, tô lá em Angra. E aí voltei a atender paciente domiciliar. Ainda Ainda, nessa época? essa época, eu voltei a atender paciente domiciliar. As pessoas, né, começaram a ir pro Pilates, aí sempre tem um Sim. idoso que não consegue sair de casa, Sim. sempre tem alguém. Então eu fui aos pouquinhos. Vocês são das minhas voltando- perguntas aqui. Fui voltando pro atendimento domiciliar, dando aula de Pilates, né, fazendo fisioterapia mesmo convencional. Aham. E aí, ano passado, através de uma paciente minha que trabalha na faculdade, ela falou, cara, a gente está precisando de alguém para dar aula, e são as aulas práticas. Lembrei de você, porque meu tratamento está indo bem, né, graças a Deus. E aí eu falei, vamos embora, assumir mais essa função. Tá, mas isso lá ainda? Isso já agora, Isso assim, já agora, fiquei atendendo, né, dando aula de Pilates, que meu foco era Pilates, na verdade. E aí apareceu essa oportunidade ano passado. Sim. Vai fazer um ano. Então, assim, você tá há 8 anos na cidade, 7 anos físio, e ano passado surgiu a oportunidade de dar aula como professora. E aí você dá aula o quê? De fisiologia do corpo? Eu dou aula de todas as matérias que tenham prática. Ah, tu é a Então, professora da prática. porque é uma faculdade que é semi-EAD, né? Tem um presencial e um EAD. Então as aulas práticas são todas comigo. E isso tem um lado muito positivo, Super. que é que eu preciso estar sempre estudando também, Sim. né? E eu sempre gostei de estudar. De estudar. Então é uma maneira que eu tenho que estar me atualizando, né? Tenho que estudar para estar dando aula. É mais uma correria também, mas está sendo bem gostoso, assim. Sabe qual é o legal de ser professor? Há muitos anos atrás, quando eu já estava formada, eu entrei para um trabalho completamente assim, não era, Ana, você queria começar nesse lugar? Não, eu não queria começar nesse lugar. Lá atrás, eu me impulsionei para trabalhar com recursos humanos, era o que eu queria. Caí na clínica, amo o que eu faço, não iria para recursos humanos, tá? Embora eu goste muito dessa coisa do trabalho com muitas pessoas, né, além do one-on-one. Beleza. E aí, eu fui, o negócio foi aparecendo, fui fazendo, fui trabalhando, fui caindo, e quando eu vi, falei, caramba, tá bom, né? Tô aqui. E comecei a estudar essa área, E eu falei, meu Deus do céu. Tipo, acho que eu tô gostando disso. E essas demandas foram crescendo como você cresceu. Eu caí ali um pouco de gaiata, sabe? Igual você caiu de gaiato em dar aula. E hoje você tem que estudar, e hoje você tem que fazer, e hoje tem que fazer acontecer. Mas o legal disso tudo, e o que aconteceu comigo, é que eu aprendi a protocolar processos. Então, tipo assim, aulas diferentes da clínica, você tem um início, um meio e um fim. Sim. Né? Então, você faz um estudo de caso, você faz uma prática, você tem um objetivo específico para atingir com aqueles seus alunos. E eu aprendi a prescrever objetivos específicos para atingir com os pacientes. E caraca, como isso é incrível. Eu não posso dar um tempo de alta para as pessoas, mas eu posso dar uma possibilidade de entendimento de durabilidade. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Ana não fala. Aí a Ana veio para cá porque, pelo fato dela não falar, ela tem comportamentos que acaba ficando um pouco mais irritada, alguma coisa, porque ela não consegue expressar aquilo que ela gostaria. Então eu coloco uma meta lá, um exemplo. Toda vez que houver desconforto, pedir ajuda.
ah, Ana, mas não fala, mas pode pedir ajuda aqui, Sim. pode pedir Outras ajuda aqui. maneiras, Tem né, outras de se maneiras de comunicar. se comunicar, né? A comunicação não verbal. Pronto, check. Atingi meu primeiro objetivo. E daí eu vou para os objetivos mais complexos. Então, assim, pensando enquanto professora, enquanto pessoas que estão aí atuando para promover alguma coisa na pessoa, porque o professor nada mais é do que isso, é promover transformação, é passar conhecimento. Isso é maravilhoso, amiga. Tá pronta para, tipo, dar conta da tua empresa, dar conta da gestão familiar, de um casamento, sabe? De tudo, porque eu acho que é nesse processo que a gente aprende muito sobre como fazer essa gestão e ao mesmo tempo dar conta de tanta coisa, tá? Eu tenho uma característica que é coisas relacionadas ao meu trabalho, eu tenho muita dificuldade em falar que não. Então assim, eu nunca fiz isso, mas eu vou aprender e vou fazer. Mas isso é ruim? Isso não é ruim. Não é ruim. Isso só é ruim quando você já tá assim, ó. Tá, mas aí eu já vou para um outro lugar, assim. É pelo trabalho ou é por uma questão de não conseguir dizer não? É pelo trabalho, É porque pelo eu acho que trabalho. sempre é uma oportunidade de você aprender uma outra coisa. Que de repente lá na frente Você possa usar. É talvez aquela frase do tipo, esteja preparado quanto à oportunidade de acontecer. Eu tive, por exemplo, 2020, pandemia, não tinha como atender, então eu tive que me desenrolar em dar aula de Pilates online, porque não tinha como. Sim. E aí surgiu uma oportunidade de uma empresa precisando de um laudo ergonômico. Que é, né, muitas vezes um engenheiro ou um fisioterapeuta pode dar esse laudo ergonômico. Explica pra eles o que seria um laudo ergonômico. É você ir lá na empresa e verificar se a cadeira está na altura certa, a altura do computador, né? Existem uns protocolos que você utiliza para fazer essa avaliação, né? Tem todo um sistema. Não é achismo, né? Por isso e aí com o seu conhecimento técnico você vai fazer essa avaliação. E aí surgiu essa oportunidade. 2020 estava atendendo muito pouco, aula online, tive que diminuir totalmente o valor de atendimento. Sim. Falei, cara, já fiz um laudo ergonômico? Não, mas vou estudar e vou fazer. Fiz, todo ano a empresa me chama para fazer o laudo deles. Olha que legal. Então é mais uma coisa que acrescenta, é mais um serviço, é mais né? um serviço e é mais um conhecimento, né? Porque aí também chegar lá na faculdade tem essa aula de ergonomia. Então eu consigo ainda... Você ainda consegue reforçar aquilo. Porque também é mais uma prática que eu já tive. Sim, que legal. Gente, olha, eu aqui pegando aqui uma dica da Aninha, né? Eu sei que às vezes, hoje mesmo eu escutei de uma pessoa que ela não tem tempo, tá? Eu tava fazendo um atendimento com um casal. E eu falei pra ele, olha, eu tô te indicando isso, Eliana. Eu falei, por que ainda não fez? Ele, não, eu sei disso tudo. Eu, tá. Saber é diferente de fazer. E por que ainda não se movimentou? Porque eu tô precisando de tempo. Eu falei, você tá precisando de tempo ou você tá fugindo pra não lidar com o problema que você tá passando nesse momento? Aí ele olhou pra mim assim, deu um sorrisinho. Eu falei, não é porque, né? Mas assim, Aninha, olhando para esse contexto todo, né? Você veio de Volta Redonda, estudou lá, mulher, veio para uma cidade, não tinha família, assim. Aonde que entra o autocuidado nessa história toda, assim? Você sempre foi uma mulher que sempre olhou para você, sempre ou ficou sempre dependendo de alguém, ou projetava alguma coisa em pessoas como expectativas, ou até uma possibilidade de poder manipular as coisas na sua vida, ou você sempre foi muito guerreiro de correr atrás, e aí acabava não se cuidando também, deixando esse autocuidado terceirizado. Como é que é isso pra você? O que te fez, tá? Se arriscar, assim, dar continuidade e se arriscar. Porque muitas mulheres que passaram por aqui passaram por muitos anos situações de não ter cuidado, de não ter autocuidado, de se machucar, de se trair, de mais escolhas, histórias de vida com a família também muito assim, traumáticas. Então, como é que foi isso pra você? Conta pra gente um pouquinho. O que fez? O que mudou? Caramba, tá?
Eu tive uma criação com a minha mãe muito presente, porque meu pai faleceu, eu era criança ainda. Uhum. Então eu escuto, sempre escutei desde cedo assim, vai pro mundo. Eu não vou estar aqui para sempre. Então a minha criação foi, eu tô criando você vai pro mundo. Você vai. E isso me fez ser uma pessoa muito independente e desapegada das coisas, né? Tanto que quando essa coisa de ir pra Angra, você vai pra Angra, você vai... Sim, porque você tinha vai, tua família, o teu apoio ali, vamos dizer, né? Falei, eu vou, mas se não der certo, se der certo eu volto. Então assim, né? Por que não? Por que não? O não já tinha, né? Então eu tive essa criação, vai pro mundo, vai viver. E minha mãe sempre me apoiou muito, assim, vai estudar. Não pode estudar muito, mas assim, todo o seu lado. Sim. Tanto que eu fui fazer faculdade em Vassouras, que eu era bolsista lá e assim, vai. E foi. E deu certo. E deu certo. Então, eu acho que isso sempre ficou muito inconsciente em mim, assim, que eu tinha que ir. Sim. Sabe? Não sei como, mas eu Uma coisa que tu aprendeu lá, cara. Uma coisa que eu aprendi lá atrás. Até porque tua mãe atrás. também deve ter passado por muitas situações, né, sim. pra ter você, pra te educar, pra você ir pra escola, pra faculdade. Sim. Então, assim, sempre com o apoio da família, mas lá em casa eu e ela sempre, né? Vida. Então, essa coisa do autocuidado não era uma coisa muito consciente. Não era consciente. Sim. Ao mesmo tempo, com esse apoio da minha mãe, eu acho que isso também evita de muito. Quando você se sente amado, isso já é um cuidado, né? Evita conflitos, então, né? Evita esses medos todos. Então, como eu sempre tive aquele amparo dela, óbvio que a gente faz escolhas ruins, que eu acho que faz parte do nosso amadurecimento também. Né? A gente não sabe de tudo. Mas a gente está indo aprender. A gente vai aprender. Então não tinha muito essa consciência do autocuidado, sabe? Sim. Mas eu acho que o fato de eu estar na saúde, sempre pensando em levar cuidado para alguém, fazer a pessoa entender que aquilo ali é bom para a autonomia dela, que é bom para a saúde dela. Sim. De alguma maneira eu acho que isso acaba refletindo em você. Em mim. Sim. Mas você, porque assim, tem muita gente hoje em dia que fala sobre autocuidado, tem essa fala, né, da importância da saúde e tudo mais, mas quando você vai conhecer a pessoa, quando você olha para a vida da pessoa, o que ela fala não é o que ela faz. E assim, você não, sempre foi assim, falou, cumpriu, falou, cumpriu, falou, cumpriu. Não teve algum momento na tua vida que talvez você pudesse ter feito uma escolha ruim e você falasse assim, caraca, eu preciso, sei lá, virar a chave, né? Isso aqui não tá legal, ou essa escolha não tá legal. Teve algum momento assim? Sim. Porque quando você fala assim, Aninha, eu sempre tive que ir pra frente, pra frente, pra frente, e o autocuidado acabava não ficando tanto em evidência porque eu tratava da saúde. Mas beleza, eu sei, Ana, que todos nós, assim, nessa trajetória, a gente passa por dificuldades, né? Então, assim, qual foi o momento que talvez, nesse processo todo, assim, de sair da tua cidade, de vir para Angra, de começar do zero e tal, você teve um estalo? Porque você falou, poxa, eu sempre fui muito amada e isso faz diferença. Completamente faz diferença. Você se sente segura para tomar decisões na sua vida. Você não está com medo do que os outros vão pensar, porque a sua mãe não te ensinou a ter medo do que os outros vão pensar. Né? E sim, a nossa referência na infância, ela faz muito sentido quando a gente projeta o adulto que somos hoje. Para lidar com as situações e tal, claro, isso é até científico, né? Assim, dentro da abordagem da psicologia, a gente estuda muito isso, a gente volta na infância. Casos de adultos que a gente trabalha, a gente volta na infância para, às vezes, cuidar ou curar de uma ferida que ficou lá, né? E não foi olhada. Mas, assim, qual é o momento, pensando nessa tua trajetória, que teve uma virada de chave? Sabe? Porque eu sei que você teve um despertar de uns anos para cá. Mas houve algum outro despertar há anos atrás, antes de outras percepções? Eu acho que tudo começou também quando essa questão do autocuidado, eu acho que está muito relacionado com a nossa autoestima, né? Então, eu comecei a me perceber uma pessoa refém, que para muita gente é a coisa mais
simples e desimportante, mas era coisa do alisar o meu cabelo. Eu comecei a me perceber refém de comentários, nossa, na hora de fazer sua progressiva, nossa, tá na hora. E aí eu comecei a ver que eu alisava um cabelo, talvez não porque eu achasse que de fato era aquilo meu, o quanto aquilo era para uma influência social, né? E aí vem todo um histórico também lá de trás da infância, de adolescência. Sim, carrega esse então, DNA, né? por mais que em muitos aspectos eu fosse Essa muito que a gente firme, chama, muitos aspectos eu fosse muito firme pra tô indo, não sei o quê, de autoestima tinha alguma coisa que faltava. Sim. E quando foi me dando esse despertar pro, cara, eu tô refém de um negócio. E aí, assim, as coisas comigo são muito, me dá aquela luz, assim. E eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer transição capilar. Eu acho que vai ser, que vai fazer diferença, assim, pra mim. Porque isso já estava acontecendo dentro, né? Eu já estava percebendo que isso não me pertencia mais. Falei, vou fazer transição. E aí a minha amiga amiga de infância, Lila, que sempre alisou meu cabelo. E aí eu... Lila! Amiga, beijo. Eu falei pra ela, cara, eu não vou mais alisar. E ela, não acredito. Eu falei, assim? Não vou. Aí ela, mas amiga, vai ficar aquelas duas texturas. Eu falei, não, aí que tá, eu não vou esperar ter duas texturas. Eu vou cortar tudo essa. Não vai. Eu falei, deixa ela refletir, passou uns dias, tipo, mandei mensagem. Vamos terapeutizar. Não é comigo. Falei, então, amiga, vamos escolher um corte pro meu cabelo? Ela falou, não vou ter coragem. Falei, beleza. Mandei mensagem pra uma outra cabeleireira. Ana, também te amo. Ana falou. Beijão. Ana falou, cara, tem quanto tempo? Você quer fazer como? Eu falei, eu quero cortar tudo. Ela, perfeito. Marquei, fui lá e assim, fiquei me achando linda. Legal. Fiquei assim, cara, porque eu não fiz isso antes. Fiquei muito feliz. Sabe qual é o nome que a gente dá pra isso? Identidade. Posicionamento, linha. Isso é muito importante, assim. Tem muitas, não só as pessoas negras, né, de cor, mas como todos nós, assim, os seres humanos, eles têm vivido tanto uma bolha social para ser incluído, aceito, porque não foram amados, porque tem essa sensação de abandono, porque nós seres humanos a gente tem uma questão ali social de pertencimento. Sim. E, obviamente, o fato de termos, eu vou usar esse termo bolha social para algo que distorce um pouco quem somos, tá? Então, assim, a bolha social, que o tempo inteiro a gente quer fazer parte dessa bolha social, a massa social nos influencia para isso o tempo inteiro, tá em todas as redes sociais, né? Que até, inclusive, tem sido algo que a gente tem que ter certo pudor para usar, não dá para usar o tempo inteiro, porque, de fato, se a gente for falar de neurologia, a gente vai entender que o cérebro começa a entender coisas que são verdades, que na realidade não são, pelo fato da quantidade de estímulo que a gente fica vendo aqui determinados assuntos. Mas quando você fala disso, né, é uma identidade de posicionamento, ou seja, é a tua essência, é a tua ancestralidade, sabe? É a tua família, é o legado que a tua família carrega. E daí quando você quer se inserir na sociedade dentro de um modelo que não tem nada a ver com isso, você começa a ficar distante do teu valor, você começa a ficar distante da tua essência, você começa a ficar distante de quem você é, do teu DNA. Então, quando você toma essa decisão e quando você tem essa percepção e você vai num caminho diferente do que o ambiente, até as pessoas mais próximas caminham, acreditando que é o certo, entre aspas, né? Cada um tem o seu certo, mas no sentido de, caramba, tá num conceito que não faz parte da minha vida, que eu realmente não me enquadro e tá tudo bem tu não te enquadrar. Então, quem é a Ana Cristina, sabe? E você ter esse encontro, você se sentir bem com isso, e as pessoas começarem a ter que se adaptar, né? A ter que olhar pra você com o cabelo enroladinho, curto, black, trançado, seja lá o que for. Cara, é libertador, não é, Ana? Libertador. É exatamente isso. Foi muito libertador. É libertador. E eu
o que você falou, é se conectar com a sua essência, né? Os seus valores. E eu acho que quando você consegue alinhar isso, assim, seus valores, a sua essência, o que te incomoda, o que te dói, quando você consegue enxergar isso, eu acho que ali está construindo sua autoestima. Sim. E sua autoestima e você brilha. A sua energia é diferente. Sabe, eu concordo plenamente com você, assim, a autoestima ela tem a ver com a nossa identidade. A autoestima ela tem a ver com a nossa posição. Assim, como eu, Ana, me posiciono no mundo com as minhas características, com quem eu sou, com quem eu entendo que sou enquanto sujeito de verdade. Porque assim, todos nós aqui, você que está assistindo a gente, a nossa família, a gente ocupa um lugar nesse universo que é tão importante quanto qualquer pessoa que existe nele, inclusive os animais, a floresta, tudo, né? E quando a gente não se entende ser quem somos, tentando ser algo que não somos ou fazer algo que não tem a ver com a nossa essência, é quando nós estamos realmente perdidos, né? E assim, encontrar essa essência, essa identidade e ser libertador e construir e estima é quando você também começa a transformar vidas de pessoas que estão mais perto de você. Porque você começa a ensinar um olhar que elas não enxergam porque elas estão dentro dessa bolha, sabe? Que maravilhoso. Submersos ali, assim, eu não vou enganar aqui ninguém, isso não é segredo pra ninguém, assim, todos nós, inclusive eu, vivo nessa bolha enorme, com sub-bolhas, e a gente tem que sobreviver e saber viver diante disso tudo sem que a gente se perca. Quantas vezes a gente se trai? Eu tava falando isso pra você hoje mais cedo, né? A gente fala uma coisa e, caramba, acaba agindo de uma outra forma, motivada por um sentimento ou coisa do tipo. Então, assim, a gente precisa realmente ficar atenta e identificar isso. Sabe, o que você acha, Ana? Assim, eu ouço muitas pessoas falarem, profissionais de diversas áreas. Acho que isso virou até uma frase, assim, muito usada por todos, que é: você tem que seguir o teu propósito. Qual é o seu? Entendeu? Tipo assim, não, porque o seu propósito, porque o meu propósito, assim, o que é propósito pra você, Aninha? O que você pode falar pra gente, assim, partindo da tua experiência, que já teve esse encontro, que tem e teve esse encontro, né? Porque se perdeu em algum momento, se encontrou, né? Liberdade e caramba, e agora? Pra onde que eu vou? Né? Sendo quem sou, do jeito que sou, sendo criticada, apontada, né? Porque a gente não tá na bolha, né? Isso não vai acontecer. Não agradamos gregos e troianos, né? Então, o que é o propósito, assim, pra você? De onde que surge o que é essa ideia ou esse conceito? Ou o que você traz disso pra tua vida? Ou o que você entende disso pra tua vida? Se isso faz sentido pra você. Eu tava lendo, inclusive, uma postagem sobre isso e fiquei essa semana refletindo exatamente sobre essa questão do propósito, assim. Eu tenho uma filosofia para ir trabalhar, que é aquela hora daquela pessoa, principalmente no Pilates ali, né? Que aquela hora que a pessoa tem que ser a melhor hora do dia dela. Sim. Porque às vezes é o único momento que ela tá longe de algum aborrecimento que ela tem em casa, do chefe que estressa ela. Então eu tenho esse propósito de fazer aquela hora daquela pessoa ser a melhor hora possível. Claro que nem tudo é perfeito, eu também tem dia que eu não estou a melhor companhia para aquela pessoa. Mas eu vejo como um propósito como você lida com a outra pessoa, sabe? Eu tenho um propósito de vida de ser o mais gentil, educada que eu puder. Então, assim, eu acho que é o que você carrega dentro, que característica que você tem, que você vai levar para o seu trabalho, assim. Você vai levar para o contato com o outro, sabe? O que você vai levar para dirigir com o outro? O que você vai promover ali, né? O que você vai ensinar, de repente, o que você vai fazer o outro sentir. Assim, eu gosto de pensar no propósito dessa forma também, assim. Porque eu acho que não adianta... Eu não vou fazer um milagre e mudar o mundo inteiro, sabe? Sim. Mas se eu puder, com a minha energia, sorrir pra pessoa, dar um bom dia, tratá-la bem. Se eu puder
mudar um pouquinho aquilo ali, eu acho Você que tá já atingi conquistando meu o propósito, propósito. sabe? Sim, Eu acho que é sim, que isso. o teu propósito, então, na verdade, é uma transformação. Fazer o momento daquela pessoa, naquele momento, o melhor possível. Para que ela... Ai, que coisa bonita. Não, isso é muito incrível, assim. Eu penso sobre isso também, porque eu também trabalho na área da saúde, eu também trabalho com pessoas. E o meu propósito, não só fazer o dia da pessoa muito melhor, mas é transformar. Na verdade, eu minto, não é só o transformar, porque o transformar é uma consequência do que eu faço, mas de ser o recurso da pessoa visualizar, identificar e se movimentar para de fato transformar, sabe? É onde eu atuo, porque a transformação ela não depende de mim, eu sou só um recurso para que a pessoa passe e decida de fato transformar alguma coisa na vida dela. Mas é muito gostoso quando eu recebo uma mensagem falando: Ana, deu certo. Tipo hoje que eu te mostrei. Do caso de ontem. Tipo, Ana, você não vai acreditar. Aconteceu isso. E eu, puxa, yes! Nossa, que coisa boa. Realmente é um propósito, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo propósito. E todo mundo tem o seu. Talvez você esteja condicionado a acreditar que é algo diferente, ou às vezes você esteja perdido, ainda não se encontrou e por isso não consegue identificar o seu propósito. Então, assim, fica essa dica. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha para ela. Aninha, dentro de toda essa questão, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de como se estabelecer, arriscando tudo, vindo para um lugar onde você não tinha nem ciência do quanto que tu ia ganhar, né? Como que é para você manter a sua estima em alta, ter o autocuidado em alta, trabalhar, fazer a gestão do financeiro e se proporcionar coisas boas. Eu não estou falando de uma viagem apenas, de tudo, de momentos bons, sabe? Como uma viagem, uma roupa ou uma surpresa para tua mãe, sabe? Ou de repente um momento de ficar em casa relaxando com as suas coisinhas da sua casa, sabe? O momento de comprar um alimento, porque você é uma mulher que ainda é solteira, que não tá casada. Então como é que é isso pra você? Fala pra gente um pouquinho. Eu acho que tem gente que ainda tá construindo coisas, Sim. ou às vezes até tem mulheres e pessoas aqui, né? Não são só mulheres que assistem a gente, que estão em transições, sabe? Às vezes de carreira, às vezes, enfim, não tá dando certo com alguém que tá junto. Então fala um pouquinho pra gente assim, o que você pode ensinar pra nós em relação a isso? Eu acho que a primeira, pra mim, a primeira coisa quando eu vim, assim, é você pensar no trabalho, por exemplo, fazer seu melhor, assim. Faz o que você pode, porque eu acho que o retorno vem a partir daí. Quando você se doa mesmo, faz ali, sabe, com amor, com carinho. E claro que se eu pudesse, eu não ia trabalhar, queria ser herdeira. Mas já que tem que trabalhar, cara, faz com o coração, faz bem. Às vezes é isso, a transição de carreira, não descobri que não é isso. Cara, acha uma parada que você goste e vai fazer. E vai fundo, E vai né? fundo. E aí, assim, quando você tá focado também nessas coisas, as outras acabam ficando... e acontecem, assim. Então, eu realmente cheguei sem saber quanto eu ia ganhar, quanto eu ia, sabe? O dinheiro que eu tinha guardado foi todo embora até eu organizar a vida. E eu celebro cada pequena conquista. Então, assim, eu sou, sabe? Eu falo, caraca, hoje eu tô aqui na minha sala, eu sempre quis uma sala, o sofá assim. Então, assim, pequenas coisas. Outra coisa que eu aprendi também, que não é errado a gente descansar. Nunca é. Porque eu tinha uma coisa no começo do trabalho que era tipo, trabalhar. E O ócio tem que nunca ser produtivo. Não, tem hora que você precisa realmente Sim. parar. Ter um momento sabe? pra você, de descanso, de socializar. Socializar. E outra coisa que eu acho, pra questão do relacionamento, né? É você entender o que você tolera, o que não te machuca. Como a minha psicóloga fala, como você se sente. É a gente perceber o
que a gente sente com aquela situação, com aquela pessoa, como aquela pessoa faz a gente sentir. Eu acho que isso faz toda a diferença. E a questão do autocuidado, assim, pra mim também foi muito fundamental ir pra terapia. Foi assim... Um divisor, né? Divisor. Quem faz terapia é diferente, assim. Um divisor. Não é a mesma coisa que, assim, desculpa, não é uma ofensa, mas fazer terapia não é a mesma coisa que um livro de autoajuda. Muito diferente. Muito diferente. Fazer terapia não é a mesma coisa que fazer atividade física. Não chega nem perto. Fazer terapia é um profissional que estudou anos para, de fato, fazer o que eu falei para ti. Te ajudar a fazer transformações na sua vida. Ponto. E é funcional, né, Aninha? Muito Faz funcional. muda demais a vida da gente. Faz muita diferença. Faz bem, assim. É você aprender, primeira coisa, né? Eu acho que é alinhar o que você sente, escutar o que você fala. Sabe o que isso tá me fazendo lembrar? Essas coisas que a Aninha tá falando, quando ela fala assim, identificar o que você sente, escutar o que você fala, o que é aquela pessoa que você está junto, se ela é bem-vinda, se não é bem-vinda, se tá legal, se aquela situação tá te fazendo bem, não tá te fazendo bem. Eu costumo dizer que eu até faço os meus clientes ali fazerem, meus pacientes, que é a lista do negociável e do inegociável a partir de. Então, a partir de quem sou, dos meus valores, a partir de quem sou e me reconheço, o que eu negocio e o que eu não negocio de jeito nenhum. Alinhado com quem sou, com os meus valores. Né? E é bem isso do que você está falando. Né? Porque às vezes a gente está em espaços que as pessoas nos recebem bem com educação, mas ao longo daquele processo de você estar ali, não é a mesma coisa. Elas te desmerecem, não te dão valor, né? Na entrelinha. Te desrespeita, te invade muitas vezes, né? Quer estar sempre ali dominando o que você está fazendo, querendo saber o que você está fazendo. E, não, calma, né? Isso, eu sempre convivi com muita gente, né? Tive muitos grupos, eu gosto de resenha, gosto de estar ali, gosto de conversar. E aí, quando você entende também que você conhecer muita gente, mas que não é todo mundo seu amigo, não é todo mundo que está torcendo, que está ali com você, também isso é muito importante para você conseguir delimitar e saber o que não é negociável para você. É isso. Eu tive uma situação que a pessoa tinha atitudes racistas, mas era aquele negócio... Na sutileza, né? Tipo, que na bolha é brincadeira. E aí chegou um momento que eu falei, você prestou atenção no que você falou? E aí a pessoa fez, sim. Simplesmente sim. E aí eu entendi que pra pessoa ela entendia. Porque quando você assim, questiona, é direto e é claro. E a resposta é sim, é direta, é claro, ou seja... E assim, quem convive comigo sabe meu posicionamento, sabe que eu já passei... Quem não, né? Uma pessoa preta que nunca passou por uma situação de racismo. Então, assim, entendia todo o meu posicionamento, eu sempre compartilhei muitas coisas que eu vivi. E pra pessoa dizer que entendeu o que fez e não ter o mínimo de preocupação em, cara, desculpa, minimamente. Não, a pessoa entendeu o que fez. Falou e aí eu falei, bom, sim. um beijo, tchau, porque não é a pessoa pra conviver comigo. Sim. Se não entende, não respeita o que me dói, não é uma pessoa pra estar comigo. Então, eu uso muito isso hoje, assim, como eu me sinto. Sim. Sabe, me machuca. Se for uma questão de que eu também não sou radical, né? De conversar, da pessoa querer, e se a pessoa tiver um interesse também, né? Acho que priorizar esse sentimento, essa relação, eu acho que é válido você, né, conversar, entender, de repente avaliar se vai. É um contexto, porque assim, eu não sou negra. Eu não vivi o que você viveu. Mas eu já vivi. Eu quando estudei na faculdade, eu convivi. Aliás, meus amores, que saudade de vocês. Edino, Karine,
Pucci, Pimps, que era o apelido deles, sabe? Kendra, nossa, Keila, Kida, seu Zé. Ai, meu Deus. A nostalgia bateu, a nostalgia bateu o máximo. Eu sinto muita saudade de vocês. E durante a faculdade, eu estudei, eles se chamam crioulos, né? Eles se reconhecem crioulos, que é a forma que eles se chamam lá em Cabo Verde. E eu passei muitas situações com eles, porque eu estudei na faculdade aqui no Rio de Janeiro, e eu conheci o namorado, que hoje é casado com a minha prima, estudava na mesma faculdade que eu, e um dia ele estava com o Edino, que assim, nossa, meu irmãozão, assim, já fui pra lá, já fiquei na casa dele, já passei o Natal lá com eles, com a família dele. Aliás, Dino, tu tá me devendo uma visita com a tua esposa aqui no Brasil, hein? Nem sei se ele tá hoje em Portugal, Holanda, enfim, faz um tempo que a gente se fala, mas eu vou te procurar. A gente se falou ano passado, não faz tanto tempo assim, tá, gente? E aí, eu conheci o Edino através desse amigo. Ele falou que era de Cabo Verde. Eu falei, que lugar é esse que eu nunca ouvi falar, né? Ele, pô, fica aqui, ali no litoral do continente africano. Eu falei, caralho, um arquipélago. Gente, lá é lindo. Bom, fui conhecer esse país através dele e comecei a conversar. E eles têm um dialeto que eles chamam de crioulo, por isso eles se intitulam crioulo, mas eles falam português de Portugal lá. E eu comecei a andar com ele, muito curiosa, queria aprendi a falar o dialeto de lá. Aprendi a língua deles. Aprendi a fazer a comida de lá, aprendi algumas danças de lá, entrei mesmo no mundo deles, assim. Só que durante esse período da faculdade, que a gente andou ali pelo Rio de Janeiro, ali, né, aqui no Rio de Janeiro, na época que eu morava lá em Botafogo, eu já fui parada com uma arma na cabeça, por algumas pessoas, assim, que deveriam estar nos resguardando, sabe? Já passei situações na praia, no ônibus com eles, de pessoas esconderem a bolsa, de falar, meu Deus, não fica perto, assim, situações bem racistas mesmo. E eu passava tudo isso e sempre chamava muita atenção porque eu era a branca no meio dos negros. E eles são mais escuros ainda que você, né? E aí eu falei, desculpa, eu não sei os nomes que se dão, assim, mas eu sou apaixonada, assim, é o meu amor, assim, eu falo que é a minha segunda família, né? Eu tenho contato. O Éder tá casado, ai gente, é muita gente, assim, a Lilica, nossa, que saudade. Nós tivemos bons momentos, assim, e eu passei muitos momentos como esse que você tá falando, mas por mais que doa em mim, não é a mesma dor, né? E é muito triste da gente ver que um país que fala muito de amor, de paz, dentre outras coisas, tenha guerra no coração e seja tão preconceituoso, sabe, minha? Então, assim, me coloco no teu lugar e me desculpa por essas pessoas, sabe? Porque eu acho que elas não têm ideia de uma realidade com tanta dor, sabe? E igual você estava falando, né? Tudo bem, eu não sou tão inflexível a ponto de não conversar com uma pessoa que talvez tenha tido essa atitude, sim, porque a gente é ensinado dessa forma, sabe? Igual eu falei pra ela, Ana Negra, será que é assim que fala? Porque eu já fico preocupada, né? Porque às vezes alguém fala, nossa, mas uma psicóloga falou assim e tal. E eu vou contar um caso pra você. Vou contar um caso pra vocês. Gravíssimo de racismo, por falta de conhecimento, por falta de percepção, por falta de empatia, por falta de muitas coisas. Eu atendo, tem uns dias da semana que eu atendo crianças que têm TEA, transtorno do espectro autista. E uma dessas crianças, com seus 5 aninhos, isso tem 2 anos, eu fui chamada numa escola para fazer uma intervenção, porque ele estava com alguns comportamentos lá de dificuldade de compartilhar e coisa assim.
E eles queriam uma orientação, então a família entrou em contato, a escola entrou em contato e assim eu fiz por lá fazer. Isso faz parte do serviço que eu presto para todas as famílias, tá? Estou contando esse caso justamente por esse motivo. E essa criança, ela estava já numa fase onde ela estava entendendo que ela tinha algumas dificuldades diferentes dos amiguinhos. E o que era isso? Ele chegava lá e falava, por que eu sou assim? E tem um livro que se chama O Macaquinho Silu. E o Macaquinho Silu é o único macaquinho da macacada toda que não gosta de brincar na árvore, que gostava de nadar. E é um livro totalmente educativo para ilustrar isso. E o Macaquinho Silu, ele tinha um coque na cabeça, sabe? E ele vivia dando piruetas no mar, e ele chamava os macacos para ir e nunca ninguém quis ir. E aí teve um dia que os pais deles, do macaco Silu, tão bravos, falou que ele estava proibido de entrar no mar. E ele ficou muito triste, e aí a mãe ficou preocupada, até que tiveram a ideia de criar um evento de multitalentos na floresta para os macacos. E aí todo mundo podia ser o que quisesse ser, e tinha que apresentar sobre isso. E o macaco Silu ficou super contente, claro, ele foi ser lá o cara nadador que dava as piruetas no mar. E aí teve um que era palhaço, teve outro que foi pintor, e aí tiveram vários macacos com coisas que eles gostavam que não eram só pular em árvores, né? Foi maravilhoso, os pais ficaram muito contentes, todo mundo socializou, incluiu, então legal. E chego eu, voltando para a questão da intervenção, me chegou eu na escola para fazer a intervenção. Entrei na sala, gente, essa aqui é a minha tia Ana, a minha psicóloga, hoje ela vai ficar aqui com a gente, me apresentou e tal, foi graça. Eu cheguei no recreio para observar recreio e pós-aula. Entramos na sala de aula, entrou a professora, 5 minutos depois entrou uma menina, esqueci o nome agora, mas era a rede de apoio da professora da sala de aula, porque eles eram pequenos, né? Sim. E como ela estava com o cabelo trançado e com um coque igual do macaco Silu. Quando ela entra pela porta, ele olha pra ela, olha pra mim e fala, tia, igual o macaquinho Silu. E ela, negra. Eu olhei pra ele e falei, nossa, realmente, igual o macaquinho Silu. Legal, né? Ele, muito legal. E ok. Beleza, eu percebi um incômodo nela, tá? A professora continuou ali, eu fiz toda a intervenção que tinha que fazer e fui embora. Comuniquei os pais, dei o feedback para a escola e fui embora. A escola, nas minhas costas, chamou a família e disse que eu apliquei racismo dentro da sala de aula e que eu reforcei a conduta da criança e que a criança com 5 anos estava produzindo isso. A família, com o olho desse tamanho, me veio para o consultório, Ana, a gente precisa conversar. Aconteceu isso, isso e isso. Eu expliquei que a gente não ensina isso. E assim, eles são, o pai dele não, é da tua cor, Ana, só que tem o cabelo escorrido. E na família eles têm negros também. Enfim, não é uma justificativa, mas assim, ele não era a família branca e daí ele estava fazendo alguma coisa, não. Ele fez realmente uma associação simbólica do contexto que ele estava sendo ensinado, do personagem. Ana, os pais desesperados. Ana, não sei o que. Eu falei, olha, calma, fiquem tranquilos. Eu vou fazer um relatório, eu vou tirar foto do livro, eu vou explicar, eu vou falar como é que o cérebro de um autista funciona, qual foi o simbolismo que ele fez para significar essa situação, que não foi um comportamento racista, que não foi um reforço racista e lá, 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 lá. Vou carimbar, vocês levam uma cópia para vocês, vocês levam uma cópia para a escola. E tá tudo bem. Coisa se fez. Então, assim, às vezes eu penso que pessoas que têm a instrumentalização que você tem,
a dor que você tem também precisam aprender contextos, sabe? Porque nesse contexto especificamente, não houve isso, sabe? Não foi intencional, não foi pensado, foi uma expressão tendo em vista aquilo que ele estava aprendendo de uma didática que foi usada dentro de um outro ambiente. Então, assim, e uma escola educativa não teve escuta, não teve fala e foi tão racista, agindo dessa forma, julgando as pessoas, sem ao menos entender o que havia acontecido, principalmente por ser uma criança nas condições dele, que tem uma interpretação e uma percepção de mundo completamente diferente, sabe? Então, eu tô contando essa história toda porque eu penso que existem os lados, as dores, a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas o outro também precisa estar com uma escuta ativa para entender que nem sempre a dor dele é a dor que está sendo acusada, que está sendo ferida, que está sendo apontada, né? Se a gente for pegar em 100%, 99% do que acontece no Brasil realmente é um racismo, né? Realmente é um preconceito. Mas existe 1% que não, sabe? Eu acho que as pessoas precisam estar nesse lugar dessa escuta também. Você não concorda com isso? Eu acho que, assim, neste caso, Neste né, contexto, neste contexto, especificamente, como sabe? você... E assim, como realmente foi um caso isolado e você tinha uma justificativa, você tinha tudo de maneira plausível e completamente, né, desenhada, para a pessoa que recebeu essa semelhança com o macaco, talvez a escola pudesse ter averiguado antes de já chegar e fazer isso, tudo né? isso. Mas no lugar da pessoa que chega e escuta isso, sem entender, é acessador. Então, assim, eu não vou passar pano para racista. Assim, pra mim isso é... Não, assim, é do, sabe? Com certeza. Da pessoa ter que ter a escuta. Eu acho que quando ela, no caso dessa moça, né, ela sentiu a dor sem saber o motivo. Sim. O que eu entendo nessa história é a escola ter procurado primeiro, porque, né, tinha um porquê aquela sua abordagem, você estar ali. Mas é muito complicado também para quem sente a dor pensar, será que era isso mesmo? Não, com certeza, naquele momento, me colocando no lugar dela, eu não estou tirando a razão dela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, significar a dor, porque a gente está falando de racismo, tá? A gente pode falar de uma outra dor, uma dor de estupro, uma dor de não faturar, uma dor de ter querido estudar e não estudou, uma dor de ter apanhado, qualquer dor que seja. Se a gente não impulsionar aquela dor de forma significativa e positiva, aquela dor sempre vai colocar a gente nesse lugar, entende? Sim. Esse que é o ponto, porque assim, eu não tô falando que ela não sentiu, ela não deveria ter sentido a dor. Eu acredito até que quando ela entende o contexto, ela fala, puxa vida, realmente eu acessei uma dor involuntariamente. Que qualquer pessoa no lugar dela acessaria essa dor, nas condições dela, cor e etc. Ok, não é o ponto, sabe? Mas o que a gente faz com essa dor? Entende? Não é bater palma para quem faz. E não é desconsiderar ou fingir que não está ouvindo aquilo que o outro faz, porque é uma agressão tanto quanto alguém encostar na gente sem a gente permitir. Né? Trazendo para outros contextos de dores, né? Então, o que a gente faz com isso faz toda a diferença. Como que eu significo a minha dor faz toda a diferença? Porque, pra mim, racismo é um câncer no mundo. Cara, enquanto as pessoas continuarem lados, e aí não vou entrar nesse método, porque daí a gente vai falar de política, vai falar de não sei o quê, na religião, não vou entrar aqui, não é pra isso, né? Mas assim, a gente vai entrar em outras situações que, cara, não, peraí, não é sobre isso, mas falando de desenvolvimento do ser humano, falando de dores, falando de situações que a gente vive e não vive, que a gente tem que ter empatia, que a gente não pode se colocar no lugar do outro, cara, ressignifica a tua dor. Entende? Igual você ressignifica a sua dor, sabe como você faz? Você fala sobre isso. Sim.
Entendeu? Tu não fica coagida, com raiva, triste, brigando, apontando. Não, você significa isso, você fala sobre isso, você se coloca, né? Você é convidada para falar sobre um determinado assunto. Quando aconteceu aquela vez contigo, a questão do cabelo, né, e tudo mais. Então, assim, isso é ressignificar. Não é fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo. Entende? É igual quando uma pessoa que teve aqui também falou de dores, que eu falei, caramba, tipo, talvez ela nunca tenha falado isso na vida dela. Tava ressignificando, sim. né? Então é muito por aí, sabe? Assim, e a gente não tem como mesurar, a gente não tem como falar e apontar de uma dor que não é nossa, sabe? Então, acho que, assim, sobre esse assunto, a empatia e a escutativa, ela tem que estar aberta, independente de qualquer coisa. Porque senão a gente vai ficar inflamando. Sim. Todo mundo vai ficar se inflamando o tempo inteiro. Então, para todas as dores, né? Eu contei essa história toda só para relatar que, às vezes, a gente está com dores que elas não estão sendo curadas, Ana. Porque, assim, uma coisa... racismo, qualquer outra dor, traumas e coisas que a gente vive sem a gente escolher, assim, porque o mundo acontece, né, assim, coisas difíceis mesmo, estupro, apanhar, uma morte ou coisas do tipo, a gente às vezes vivencia, experimenta ou estar com pessoas sem a gente querer, sem a gente escolher, assim, na minha família eu vivenciei coisas recentemente que eu não escolhi, cara, dói pra caraca. Toda vez que eu me deparo com uma situação parecida ou com alguém que está passando por alguma coisa, é gatilho, entende? Mas eu ressignifico, Sim. então eu falo sobre isso, eu trago isso, né? Eu me posiciono. E quando a gente fala sobre uma dor, não significa que a gente não sinta e que a gente não tenha lugar de fala, mas significa que eu entendo que eu tenho, eu entendo que acontece e eu vou fazer o máximo que eu posso fazer sobre esse determinado tema, para poder o quê? Atingir, é um efeito... esqueci o nome agora que você fala. Um efeito angular. Não é que você planta uma sementinha aqui, outra, e outra, e outra, e outra. Quando você sente a dor e você não ressignifica, você não está se trabalhando e você não está proporcionando que o outro não tenha o mesmo comportamento que provoca esse tipo de coisa. Então, trazendo para um contexto de relação, quando você fala, poxa, quando eu convivo com uma pessoa, não falando do racismo em si, mas de qualquer outro tipo de comportamento que a pessoa faça, que aquilo me acesse e eu não me sinto bem, cara, opa, é uma dor, né? Então, o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou bater, eu vou criar uma outra dor, ou eu vou me proteger e escolher melhor de uma próxima vez, né? Porque daí a gente vai indo para esses lugares, né? A dor, ela é importante. Esses dias, eu postei um stories perguntando o que significa dor para você, né? E aí uma seguidora falou, a dor para mim, e assim, essa seguidora eu conheço e ela já passou por coisas assim que eu não sei quem aguentaria passar pelo que ela passou, de tão traumático que foi. E ela falou assim, você sabe da minha história, você sabe pelo que eu já passei, ela deve estar até me assistindo, ela sabe que eu tô falando dela. E a dor pra mim hoje, ressignificou, a dor pra mim hoje é impulsionamento para eu atingir lugares melhores. Pá! Assim, né? Eu falei, caraca, cara, que legal. Porque é isso, assim, o que a gente vai fazer com dor, a gente vai sentir. Não tem como fugir dela, não. Vamos lá, E foi o que eu falei também hoje, né, no nosso pré-podcast. Eu falei sobre isso, assim, que eu comecei, né, depois que eu perdi minha prima, eu comecei a pensar, cara, será que eu tô vivendo meu sonho? Tô vivendo o que eu queria mesmo, assim, a pessoa que mais me impulsionava na vida. Que era tipo aquela pessoa que tu admirava. Assim, que me abriu muitas portas na vida, assim, né? E eu falei, o que eu tô fazendo? Então, assim, é isso. Dói, mas não dá pra ficar também, né? Cada um tem seu tempo, né? Do seu luto, do entender, do deixar cicatrizar, mas realmente a gente tem que ressignificar e fazer isso virar algo positivo. Algo positivo, né? Essa coisa do...
falar uma coisa que talvez seja uma coisa que incomode algumas pessoas, assim. Cada um tem seu tempo, mas não fique muito demorado ali no teu tempo. Entendeu? Tipo assim, se movimente com dor mesmo. Porque a gente só se... A gente pensa numa coisa, vê se faz sentido pra vocês. Se eu tô aqui nesse lugar e eu só vivo nesse lugar, eu limito a minha oportunidade de experimentar coisas, certo? Se eu vou para outros lugares, eu estou aumentando a minha oportunidade de me conectar, de conhecer outras coisas, inclusive me instrumentalizar mais. Ou seja, eu posso aprender outras maneiras de lidar com situações que, se eu vivesse só aqui, eu não conseguiria. Sim. Né? Então, vai com a dor mesmo. Sabe? Vai com a dor mesmo, para você ressignificar. Ah, mas eu vou apanhar mais se eu tiver com dor, porque eu vou ser uma pessoa intolerante. Ninguém vai me querer por perto. Cara, mas vai assim mesmo, porque talvez... aliás, talvez não, porque eu acredito muito nisso, assim. Muito possivelmente, para onde você está indo, quando você se movimenta, você está no lugar certo para ouvir as coisas certas, mesmo que ainda doa o que você vai ouvir. Porque quando você não se movimenta e você fica naquele lugar ali estático, cara, tu não vai ouvir nada, tu vai ficar ali sozinho ruminando aquela dor. E cara, quem rumina dor não sai do lugar. Tá, vamos trocar de assunto, porque a gente já tá aqui, a gente tem que terminar. Já foi 1 hora e eu falei pra caraca hoje. Deixa eu ver aqui. Tá, fala pra mim aqui algumas práticas que você tem, assim, diárias, né? Você falou que você tem uma, por exemplo, que é o teu propósito. Eu vou transformar a vida daquela pessoa naquele momento, o melhor momento da vida dela. Então, assim, quais as práticas diárias que você tem para te manter no foco? Né? Porque a gente fica triste, a gente sente dor, né? Às vezes a gente não tá de bom humor, né? A gente tem... Nós somos mulheres, a gente menstrua no período menstrual, que todas as mulheres sabem que a gente tem mudança de humor por conta dos hormônios. Às vezes fica mais chorosa, às vezes sente muita dor a ponto de não poder levantar. Enfim, então assim, quais estratégias, só para dar umas diquinhas aqui pro pessoal, diante de dores que você tenha passado na tua vida, às vezes de não tá bem consigo mesmo, às vezes não vai sentir dor, mas assim, ai caramba, se eu pudesse ficar em casa hoje, eu ficaria, sabe? O que você usa assim? É uma mensagem, é uma música? Vai andando de stand walk? Não chegamos nessa parte. Eu não tenho muito rotina. Aham. A minha rotina não é rotina. É cada dia num lugar, cada hora fazendo uma coisa. Mas eu tenho muita coisa de música que eu gosto de ouvir, assim, umas coisas que me fazem bem escutar. Eu converso muito com o universo, com Deus, com o orixá, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que é como se eu estivesse meditando. Então, eu tenho, assim, uma hora que eu vou deitar, vou ficar no meu sofá e eu tô papeando, assim, organizando as minhas ideias, sabe? Então, isso são coisas que me deixam, que me acalmam, que te organizam. que me organizar mesmo, assim. Todos os dias você faz isso? Não, isso de conversar todos os dias. Todos os dias. Eu tô como trabalhando. Se fosse sua agenda, eu tô. Eu tô aqui. Eu devo encher o saco, deve falar, cara, de novo essa menina tá falando. Né? Mas eu tô o tempo inteiro falando, sabe? Pedindo assim pra me guiar alguma coisa que eu preciso fazer, me orientar, ou me acalmar mesmo. Eu tenho isso, assim. Tem a coisa do chegar em casa e eu preciso ficar, tipo, uma meia hora quentinha. Legal. Como se fosse uma meditação. É uma meditação. Legal. Então, mas seus horários, eles não são lineares? Então. Não tem. Porque como eu faço atendimento domiciliar, eu planejo aula, eu dou aula de pilates. Então, cada dia é um negócio diferente. Assim. Não, mas assim, tu tem uma rotina do tipo, vou acordar, por mais que a rotina seja diferente, mas tipo assim, vou acordar 8 da manhã. E tem a coisa de tomar meu café da manhã também ali em paz. Então, dica pra vocês, traduzindo o que a Ana faz. Momentos consigo mesma, café da manhã em paz, é um momento consigo mesma. Não tem telefone, não tem. De repente, um livro que você vai colocar ali pra ler uma mensagem e tal. Beleza? Rotina, porque na aula tem que ter planejamento. Não tem como dar aula sem planejamento. Né? E momentos de meditação. Funciona muito pra mim. Eu vou fazer um curso em São Paulo agora.
eu tenho meditado. Assim, eu aprendi a meditar e eu tenho meditado. Tem dia também que tem que chorar, tem que botar pra fora, tem que tomar banho demorado. Isso! Tem que tomar uma cerveja. Isso. Depende da emoção do dia, assim. Viu? Mas é um momento seu com você mesmo. Sempre tem que ter um momento. Seu com você mesmo. Tá? Isso é autocuidado, Aninha. Sim, eu tenho plena consciência disso. Tu já fazia isso antes da terapia ou você fez isso? Já, não, eu sempre tive isso, assim. Como eu sempre fui uma pessoa de estar entre amigos, o dia que eu falava assim, hoje eu vou tomar uma cerveja. Vou tomar uma cerveja com você. Não. Hoje eu vou ficar comigo. É mesmo, até eu que sempre você tive. sozinha, não é Sim, dentro de de casa. sair sozinha, ou dentro de casa. Não tenho isso, assim. Eu gosto da minha companhia, sabe? E eu acho isso. Eu gosto muito da minha companhia. Eu amo estar com pessoas, mas eu gosto de estar comigo também. Ai, é muito gostoso. Eu cheguei em casa ontem do trabalho e eu falei assim, caraca, já são... Aí eu cheguei, eu ainda fiz 2 atendimentos online. Eu fiz um 7h30 e um 8h30. Isso, terminei 9, quase 10 horas. Aí eu falei, caraca, já vai dar 11 horas. Eu queria tanto aproveitar aqui, sabe? Não, eu tenho que jantar e escovar os dentes e dormir, que amanhã eu atendo 7 horas da manhã. E daí eu falei, então tá, né? Mas eu gosto desse momento também. Nem é sempre que eu consigo ter. Tipo, quarta e quinta pra mim é impossível ter esses momentos só eu, porque eu atendo o dia inteiro. Mas, muito importante. Eu faço isso, tá, gente? Eu só não faço quartas e quintas. Mas segunda, terça, sexta, sábado, domingo eu sempre faço. E é muito importante, porque é um momento que você consegue pensar e organizar as ideias. Que acontece muita coisa no nosso dia a dia, né? Eu perguntei se tinha script, gente. Ela falou pra mim que não tinha. Mas agora ela tá olhando um roteiro aqui, tá? Não, então, porque eu perguntei. Eu vou falar pra ti que é o seguinte. Tem umas perguntinhas aqui que elas são de praste. E a que eu vou te fazer agora, ela é a última, tá? Mas ela é de praste. Eu faço pra todo mundo que vem aqui. Que é o seguinte, Ana. Se você fosse mandar uma mensagem que fosse chegar para todas as mulheres, para todas as pessoas, homens, crianças, os bichos pudessem te entender, assim, uma mensagem que realmente fosse para o universo inteiro, que mensagem seria essa? Sem tempo a pensar. Livres. Sejam livres. Sabe? Se entendam como pessoas únicas, que ninguém vai viver por você, ninguém vai fazer por você. E dentro disso de ser livre e ser único, não aceite que as pessoas te desrespeitem, que as pessoas, sabe, te agridam. Porque você é único, sua vida é única e você precisa ser livre. Então eu acho que é isso que a gente tem que carregar pra vida, assim. Vir ser quem vem ser. Sejam livres. Amém! Ai, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de todo o coração. Que delícia, que bom. Obrigada. Gente, sigam muito a Ana lá, tá? Anacristina.fisio. Ana Miranda. Desculpa. Ana Miranda, porque é Ana Cristina Miranda, gente. Então, anamiranda.fisio. Ana vira e mexe tá aí falando alguma coisinha. Ultimamente ela tá organizando outras coisas aí. Em breve vocês vão saber aí o que vem acontecendo. Novidades maravilhosas, inclusive. Mas sigam ela lá. Ana, pra mim, é uma influencer, sabe? Pra mim é uma pessoa que me ensina. É uma pessoa que me ensinou muito hoje, tá? Só pra você saber. E essa mensagem, sejam livres, pra mim é minha